Boa noite, Léo. Boa noite, Alex, Marcileia. Boa noite, Tuca. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana Lúcia. Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda também. Leda, boa noite. Dudu, boa noite. E aos nossos companheiros aí de São José do Rio Preto. Adriana Alvarenga, boa noite, seja bem-vinda. Dona Edith, seu Milton, boa noite para vocês. Shirley, boa noite. É isso, Alex, ótima semana para todos nós. Boa noite, Paulo Henrique. Adriana Valério, Luísa, boa noite. Boa noite mais uma vez, Léo, seja bem-vindo. Nosso Paulo Henrique, que logo mais estará realizando, né, uma exposição, uma palestra lá no nosso Laje Americana, não é isso, Paulo? Ótimas reflexões também para toda a turma. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Cláudio Honor e Eliane, sejam bem-vindos. Boa noite, Sr. Antônio. Também nosso companheiro aí de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo, um abraço para todos aí. Boa noite também, Joana. Joana Carneiro, né, lá de Guaxupé. Nós temos que identificar as Joanas. É isso mesmo, Paulo Henrique está confirmando. E logo mais tem palestra no nosso lá de Americana. Ficam todos convidados. Boa noite também, Dona Guilmar, a Ângela e o Tinho. Boa noite, Eloá, o William, sejam bem-vindos. Boa noite, Célia. Anitta, Clarindo, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Rosana. Boa noite a você, aos nossos companheiros aí de Poços de Caldas. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ricardinho. Boa noite, Lúcia. Sejam bem-vindos também. Ótima semana para todos nós. Ótimas reflexões. Boa noite também, Célio. Seja bem-vindo. Bom, já vamos nos preparando para as nossas para a nossa oração, o nosso momento de sintonia com Deus. Boa noite, Eveline, Roberta, sejam bem-vindas. Convido todos agora. Boa noite, Andréia também. Boa noite, Mariângela, seja bem-vinda. Que nós possamos agora, nesses instantes, elevarmos o nosso pensamento por breves segundos. Se possível, fechem aí os seus olhos, tentem entrar para dentro de si e busquem, na sua própria essência, encontrar também a essência divina, que é essa semente que todos nós possuímos e que contém o germe de Deus e que faz com que nós, criaturas, tenhamos todas as faculdades, claro que precisam ser desenvolvidas, para nos aproximarmos do Criador. Temos tudo aquilo que nós precisamos. E a vida, essas próprias intempéries, as dificuldades, os obstáculos, são exatamente os instrumentos ou os adubos, a água, a luz, que toda semente precisa para germinar. Assim como, não somente a dor, mas o amor, a fraternidade, os sentimentos, as virtudes,
também são elementos que contribuirão para que esta semente germine, para que ela cresça, floresça e frutifique. Que nós possamos, doravante, aprendermos a buscar mais estes elementos que poderíamos chamar de positivos, que não trazem tanta dor e sofrimento, mas apenas alegria e felicidade, para que nós possamos desenvolver de uma forma também mais tranquila, mais feliz. Nós podemos escolher os elementos que virão e que nos auxiliarão na constituição e desenvolvimento deste germe. Que estejamos cada vez mais preparados para enxergar através das belezas da natureza a força que necessitamos para crescer, evoluir e se unir ao Criador. Muita paz a todos vocês, muita paz a todos nós, e que nós possamos e consigamos atingir esses objetivos, sobretudo através dos nossos estudos. Estudos estes que, como nós gostamos de dizer, são leituras de obras interessantes e edificantes que nos faz refletir, ou pelo menos que ampliam um pouco mais os nossos horizontes, porque às vezes nós enxergamos de uma forma muito simples, às vezes enxergamos a pequenas distâncias, e nós precisamos elevar ou ampliar a nossa capacidade de visão, porque somente assim nós conseguiremos caminhar com mais cuidados e eliminando obstáculos, as próprias pedras que porventura existem no nosso caminho. Boa noite, Luiz Alberto, boa noite, Adair, Maê, Aparecida. Que nós possamos, então, nesses instantes, nessa semana, e principalmente em família, como nós estamos realmente, né? Em família, que nós possamos e consigamos enxergar, sobretudo hoje, dia de nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem tantas informações ali presentes, que nós consigamos enxergar essas informações, sobretudo para... tem algumas coisas que a gente precisa entender. Eu gosto de dizer muito isso dentro da própria doutrina espírita e também para as outras religiões, tá? Eu gosto de dizer isso, não é algo exclusivamente para a doutrina, não. Tem muitas pessoas aqui de outras religiões, mas é interessante algumas coisas, alguns pontos de vista que o próprio Kardec já nos ensinou, para nós conseguirmos alcançar os mesmos objetivos de uma forma diferente. Para a gente eliminar aquela frase de que nós temos que sofrer para crescer. Não. Não é isso. Nós não podemos pensar assim. Há caminhos para evoluir, caminhos do amor e caminhos da dor. Como a lei do progresso é uma constante ou é uma lei universal a que todos estamos submetidos, nós só precisamos escolher como nós vamos progredir. Pelo amor ou pela dor. Tudo depende do nosso próprio ponto de vista, da forma como nós enxergamos. E neste capítulo 3 que nós estamos estudando do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, nós identificamos, sobretudo no nosso último encontro, na segunda passada, essa classificação relativa dos mundos que Kardec traz, deixando sempre muito claro, é uma classificação relativa. E que nessa classificação relativa, nós identificamos o nosso planeta. A que categoria ele pertence? Ele pertence à categoria dos mundos de provas e expiações. Mas é um mundo de prova e expiação que já está quase no final da sua trajetória como provas e expiações e se preparando para alcançar a categoria dos mundos de regeneração. Então, nós precisamos ter essa consciência. E interessante que Kardec vai nos iniciar, esse trecho que nós vamos ver hoje, que é a destinação da Terra e a causa das misérias humanas. Ele inicia como foi um texto exatamente escrito
há quase 160 anos atrás, podemos assim dizer, parece que Kardec está falando, ou ele escreveu isso hoje. Porque logo ele inicia com a frase, ou vamos falar em outras palavras, dizendo que a gente olha o nosso mundo de hoje e a gente enxerga tanta maldade, nós enxergamos tanta violência, nós enxergamos tanta insegurança, nós enxergamos egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, discriminação, ou seja, nós conseguimos enxergar tantas coisas ruins e negativas que a grande maioria das pessoas que habitam esse planeta tem a certeza de que o homem realmente não presta e que o nosso planeta não tem jeito. Gente, é muito comum nas rodinhas, a gente chega em qualquer lugar, aí todo mundo começa a criticar isso, criticar aquilo, critica o governo, critica, e aí vai uma série de críticas, porque elas não conseguem enxergar uma outra coisa, elas não conseguem enxergar de uma forma diferente. É aquilo que a gente sempre fala. Já experimentaram fazer uma reforma dentro de casa, e aquela reforma que vocês estão dentro de casa? Vocês já viram como que é? As reformas sempre são para melhor. Só que naquele instante existe ali uma bagunça. A gente sai daquela zona de conforto, daquele comodismo e começa a mexer e revirar as coisas para depois nós vislumbrarmos as melhoras. O nosso planeta está passando por um momento assim. Então, qualquer um que pega e olha e fala, nossa, esse planeta não tem jeito. Não, este mundo, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Mas é porque, primeiro, a pessoa está vibracionalmente ligada a esse tipo de coisa. A pessoa não consegue desenvolver uma visão, ou pelo menos ela não consegue enxergar além daquilo que está saltando aos olhos, e ela não possui esperança, ela não possui fé, ela não tem essa certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina, e que o homem é mais poderoso do que Deus, porque ele consegue manipular e levar as coisas do jeito que ele quer. Mas nós precisamos desenvolver esta fé em nós, independentemente da crença religiosa. Precisamos desenvolver uma fé na certeza de que Deus é realmente todo-poderoso. E Kardec vai colocar aí nas nossas reflexões, porque a gente é tão limitado na nossa forma de enxergar, e a gente já viu aqui, todos os planetas do universo são habitados. Isso é indiscutível. Mas a gente consegue olhar aqui para o planeta e enxergar apenas e tão somente a nossa humanidade. E Kardec fala, olha, primeiro vocês precisam enxergar todo o universo, ou todos os universos, que todos eles estão repletos de seres que habitam os mundos, e não são todos iguais. Hipótese nenhuma. E ele chama a atenção fazendo uma analogia, é como se você chegasse, imagine que nós nunca fomos em nenhum outro país. Aí de repente você vai visitar um outro país e você chega justamente no pior bairro daquele país. Você cai lá no meio daquele bairro, o pior, sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem condições mínimas. Aí você cai lá naquele bairro. O que você vai sair falando daquele país? Se você não conhecer os outros bairros, você vai falar que aquele país está passando por um sério problema. É o que acontece conosco. Nós, muitas das vezes, não conseguimos vislumbrar vidas em outros orbes, em outros planetas. Então a gente enxerga só a Terra, e aí a gente acha que a humanidade, ou que todos os espíritos do universo são iguais a nós. Então Kardec fala, não é bem assim. Nós temos que aprender a desenvolver uma visão diferente. Tá? Então, primeiro, se nós somos aqui, estamos nesse planeta, vocês imaginem outros planetas no universo. E aí vem o segundo ponto que nós precisamos ligar ao primeiro.
aquilo que também já vimos nesse próprio capítulo. A classificação do planeta, ela está proporcionalmente vinculada à evolução dos seres que o habitam. Nós não podemos esquecer o nível de evolução em que nós estamos, para nós identificarmos a classificação e a evolução do nosso próprio planeta. Por isso que ele fala, destinação da Terra. E como nós enxergamos a Terra hoje? Bom, ele mesmo vai usar algumas analogias. Alguns vão enxergar a Terra como um hospital, porque não vão conseguir encontrar outras coisas que não doenças. E aí nós vamos ampliar esse conceito de doenças. Tá? Não é pura e exclusivamente as doenças que atingem o corpo físico. Tá? Eu estou ampliando aquilo que Kardec coloca, porque ele se limita a falar das doenças físicas, e a gente já fala o porquê e faz a analogia trazida pelo próprio Kardec. Mas eu vou além. Quando nós falamos em doença, vocês, ou nós que estamos aqui em família, que já estamos juntos há um certo tempo, visualizem as doenças da alma. Francisco do Espírito Santo Neto tem um livro interessante, Psicografia do Espírito Hamed, que chama As Dores da Alma. Vocês imaginem as dores da alma também. Tudo junto, as dores do corpo e as dores da alma. Quem consegue enxergar a Terra com esta visão, vai ver que o nosso planeta é um planeta doente, ou seja, ele é um hospital. Então nós não vamos conseguir enxergar outra coisa que não doenças. Se nós temos um vínculo maior com a violência, nós também vamos enxergar o nosso planeta como uma penitenciária. Todo mundo é criminoso. E aí a gente lembra de uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, ela é bem interessante. Emmanuel diz o seguinte, quando perguntam para ele, né, quem são os criminosos? E aí ele fala, para o mundo material, criminoso é todo aquele que é descoberto. De uma certa forma, falando que todos nós temos o nosso problema, todos nós somos ainda criminosos. Só que a maioria ainda não foi descoberta. Aqueles que são descobertos, eles são presos. Mas se a gente tiver uma visão muito ligada e voltada para isso, nós vamos enxergar o nosso planeta como uma penitenciária. E daí Kardec, como nós dissemos, volta lá no início. Tudo vai depender da forma como nós enxergarmos o nosso planeta. Da mesma forma, muitos de nós vamos conseguir identificar alunos de uma escola onde nós vamos exatamente para aprender, para tirar lições, onde nós vamos exatamente fazer provas para identificar o nível de conhecimento, o que nós estamos sabendo, o que nós já aprendemos. Sem contar aqueles que já estão ali numa segunda chamada, onde a expiação talvez seja uma das características mais marcantes. Então, nós vamos enxergar um planeta escola. Veja, todas essas classificações, cada um de nós podemos enxergá-la. Mas o que Kardec está exatamente querendo dizer aqui é que, gente, primeiro, se nós estamos num jardim de infância, se nós estamos numa sala do jardim de infância, o que nós queremos enxergar? Qual é a visão que nós queremos ter? Não será outra que não essa limitada à nossa capacidade. Por isso eu comecei aqui fazendo essa introdução, falando da forma que nós temos para evoluir, porque se nós começarmos a enxergar as belezas do nosso planeta, eu tenho certeza que vocês vão ampliar o seu campo de visão e vão buscar o caminho do amor para atingir essa regeneração. Porque a destinação da Terra é também progredir. Tudo no universo deve progredir.
Se tudo no universo deve progredir, o nosso planeta também. Então a sua destinação é este avanço. Mas quando que nós vamos atingir esse avanço? Quando o homem conseguir também evoluir, sobretudo do ponto de vista moral. Sobretudo do ponto de vista moral. Que muitos de nós, infelizmente, não conseguimos ainda perceber. Não conseguimos perceber por quê? Porque nós estamos ainda muito presos e ligados a essas determinadas coisas que, para nós, são os principais valores. Comecemos então a nos ligar a coisas melhores. Comecemos a nos ligar na perfeição da própria natureza. Olha, se você está, por exemplo, num hospital, geralmente você vai no hospital para quê? Gente, fala o seguinte: eu vou no hospital porque eu estou doente. E aí foca na doença. Mas espera aí, você não pode ir para o hospital exatamente para quê? Para se curar. Então você está caminhando para um local onde se cuida de dor para buscar uma cura e sair de lá refeito. Sair de lá um novo homem. Mas aí a gente precisa ter o que? Essa visão, o objetivo, o para quê. Vamos parar de questionar o porquê das coisas e vamos perguntar para quê. Da mesma forma que se eu vou numa escola, eu vou na escola para quê? Para sofrer com as provas, com as aulas? Não. Eu vou lá na escola para eu aprender e sair dali uma pessoa com mais conhecimento, com um diploma, com um pouco mais de sabedoria. Então, a escola vai deixar de ser um local de sofrimento e vai passar a ser exatamente algo feliz, onde você vai buscar alguma coisa. Veja, neste planeta mesmo de provas e expiações. Depois, a penitenciária, que foram os 3 que nós citamos, né? Para que serve a penitenciária? Gente, a penitenciária para muitos serve apenas e tão somente para punir. Mas, para quem está um pouquinho ligado à área jurídica, fica fácil entender. E eu passo aqui um pouquinho para vocês. Se nós pesquisarmos o objetivo das próprias sanções, das penas que são impostas aos criminosos, elas têm objetivos. E um dos objetivos, por exemplo, da própria penitenciária, da prisão, é buscar a ressocialização do indivíduo. O seu objetivo, o para quê da penitenciária é isso, que o indivíduo fique ali, reflita e ele resolva voltar para a sociedade melhor. Mas se nós encararmos apenas e tão somente como uma prisão, vamos segregar, nós vamos estar sendo discriminatórios, vamos julgar as pessoas lá dentro, ou às vezes nós vamos nos colocar lá dentro e a gente não vai enxergar objetivo para isso. Será que pela lei do progresso da evolução é assim que funciona? Será que Deus construiu ou deixou o planeta chegar neste ponto para isso? Não. E inclusive, a depender exatamente da nossa visão, olha, não estou fazendo aqui promessa para ninguém, não é isso, mas estou dizendo que a partir do momento, já voltando inclusive na nossa própria introdução, que a gente aprende a enxergar as coisas de uma forma diferente, se vocês quiserem, assim que conseguirem tirar essas lições, vão fazer igual Alcione do livro Renúncia de Emmanuel. Vocês poderão ser levados e encaminhados para mundos mais superiores, para mundos mais elevados e de lá continuar a evolução. Vocês não precisam ficar aqui, nós não precisamos ficar aqui. Nós somos cidadãos universais. Nós podemos habitar qualquer planeta deste universo. Só que a nossa habitação vai depender da nossa condição. Lembra do primeiro título que nós vimos nesse capítulo 3º? O que nós falamos lá? A condição do espírito na erraticidade é que vai exatamente determinar o local onde ele vai estar. Lembra? Se recordam do título? Diferentes estados da alma na erraticidade. Por quê? Porque Kardec vai vincular as diversas moradas à nossa condição de espíritos.
a nossa evolução moral. E aí, Eveline, nós vamos entrar exatamente nisso que você comentou. Por quê? Porque até essa parte Kardec traz as suas informações e a gente já vai, na sequência, nas instruções dos Espíritos, estudar os mundos inferiores e superiores. E vocês vão ver, nós identificamos, eu elenquei aqui diversos pontos e diversas características, principalmente dos mundos superiores que Kardec coloca nesse título. Tá? Nós tivemos a oportunidade de ver nos estudos anteriores, quando eu trouxe para vocês informações, sobretudo do livro Cartas de uma Morta. Nós trouxemos também algumas informações de crônicas do além-túmulo, de características dos seres que habitam outros planetas mais evoluídos que o nosso. Por exemplo, Marte, o próprio Saturno, né? Que a mãe do Chico traz nessa psicografia. Neste capítulo, no próprio Evangelho, através das instruções dos Espíritos, o próprio Kardec vai trazer essas características para nós. Eu não sei se a gente consegue começar a vê-las hoje, mas eu fui elencando algumas, tá? Uma por uma, exatamente para a gente tentar identificar isso que a Eveline, inclusive, colocou aqui, que ela consegue ver o mundo hoje melhor do que há 50 anos. Sim. Aliás, nós precisamos nem ir tão longe. Nós podemos enxergar o mundo hoje melhor do que há 10 anos atrás. Tantas coisas aconteceram. Mas, antes disso, vamos acompanhar o próprio raciocínio de Kardec. E ele vai iniciar o seu raciocínio falando exatamente dessa questão da progressão dos mundos. A gente não pode se esquecer disso. A lei do progresso é uma constante. Sim. Todos os mundos, ou tudo que existe, sobretudo de material e também de espiritual, foi criado de uma forma simples e ignorante para alcançar a evolução. A própria matéria, que é inanimada, ela também tende a passar por processos evolutivos. Vocês não estão acompanhando, alguns de vocês acompanham as nossas leituras e estudo da Gênese. Vocês lembram quando a gente começou a estudar como é que era o nosso planeta, logo lá no seu início, quando nós nos desprendemos ou desprendeu-se uma partícula do Sol, era uma matéria incandescente, não tinha nada, e de repente todo aquele único material, e a gente viu, né? Não tem um átomo diferente, ou a mais, ou a menos do que aquele do início, mas nós passamos por um processo de transformação e evolução. Veja o que é a Terra hoje, a beleza, e veja o que era a Terra logo no início desse processo. Por quê? Porque também estão vinculados à lei do progresso e de evolução. E, da mesma forma, o nosso planeta, pela escala que a gente viu na última semana, nós estamos num terceiro degrau, se podemos assim dizer. Nós já passamos os mundos transitórios, que é exatamente o mundo durante o seu processo de formação e preparação para receber o espírito, o princípio inteligente. Nós já passamos pelos mundos inferiores, que são as primeiras encarnações dos espíritos ou do princípio inteligente. E nós estamos no mundo de provas e expiações e chegando na sua fase final de provas e expiações. Olha, veja o tanto que nós já percorremos em apenas 4,5 bilhões de anos. Estou falando a nível de planeta Terra. Então, nós já percorremos 3 dessas classificações que Kardec coloca. E qual falta? Nós já estamos entrando em regeneração. Depois nós vamos passar para mundos felizes. E depois para mundos celestes ou divinos. Ou seja, dessa classificação que Kardec colocou, nós já estamos praticamente quase na metade do caminho da classificação dos mundos. Eu não estou falando da nossa evolução, por favor. Mas da classificação dos mundos, nós já estamos chegando nessa classificação relativa à metade. Já deixamos os mundos transitórios, já deixamos os mundos inferiores e já estamos terminando provas e expiações. E essas provas e expiações, ou essa destinação da Terra, como diz Kardec, a causa das misérias humanas, elas estão relacionadas com o nosso grau de evolução. Então tudo depende pura e exclusivamente de nós. É com base na moral
que nós vamos nos elevar à categoria dos mundos. E tenham certeza, a tecnologia, ela vem acompanhando a própria moral. E às vezes ela chega um pouquinho à frente, né? Ela caminha mais rápido do que a moral. E aí precisa dar uma parada. Opa, peraí, vamos repensar. Como, por exemplo, né, chega uma pandemia e fala assim, opa, peraí, olha onde é que vocês estão, o que vocês estão fazendo, onde vocês estão querendo ir. Será que não tem algumas coisas que precisam mudar? Então, nós, como colocou a Eveline ali, nós não estamos no mundo em condições bem melhor do que os mundos inferiores? Vocês imaginem os seres, ou nós, na era selvagem, como seres que estavam iniciando, sem liberdade, sem livre-arbítrio, sem conhecimento e capacidade de raciocinar e de escolher. Nós não tínhamos opções. Ora, ou você vive junto, ou você se une com as pessoas, ou você entra dentro de uma caverna, ou você, logicamente, vai ser comido por algum animal gigantesco ou por alguma outra coisa. Então, nos mundos inferiores era assim, nós não tínhamos isso. E os nossos corpos? Gente, os nossos corpos muito mais próximos e semelhantes ao dos animais. Os pelos, sem beleza. Pelos esparramados pelo corpo todo. Agora, como nós somos hoje? A nossa boca, os nossos dentes. Já perceberam? Já prestaram atenção? Tudo é diferente do que era. O nosso cérebro, o tamanho do nosso cérebro, a gente já teve a oportunidade de trabalhar aqui com vocês rapidamente algumas questões relacionadas a isso. Se nós tivéssemos hoje a capacidade de pensar que nós temos, a quantidade de neurônios, mas naquela estrutura do homem das cavernas, a Nete Guimarães fala isso, o nosso cérebro pesaria mais ou menos em torno de uns 80 quilos, só o nosso cérebro. Mas a gente viu que como a evolução funciona, né? O primeiro computador não tomava conta de uma sala inteira. E hoje o computador é praticamente um chip que você coloca dentro do seu celular. Ele cabe num celular. Então, nós também passamos por esse processo. Então, vocês imaginam quanta coisa nós já conquistamos, nós já ganhamos. Isso é o que? Exatamente passando por esse processo. Mundos inferiores. E às vezes a gente olha apenas e tão somente por um ponto de vista, por um prisma, e já enxergamos só maldade, violência, crimes, e a gente não enxerga o que nós crescemos, o que nós evoluímos, o quanto nós avançamos. A Valdete está colocando aqui, realmente, talvez muitos de nós já tivemos uma evolução na nossa forma de pensar e de enxergar a lei do progresso. E eu espero que todos vocês consigam ter essa evolução. Por quê? Porque é exatamente isso que Kardec está trazendo para nós. Quando ele fala aqui dos mundos inferiores e superiores, que nós estamos vendo, é isso. A Eveline falou de 50, eu falei de 10, de 20. Gente, pegue uma foto de vocês de 10, 15, 20 anos atrás. Ou pegue uma foto de vocês quando vocês eram bebê, uma foto de um bebê de hoje. Vocês não conseguem enxergar a evolução? Vocês não conseguem enxergar avanço em tudo isso? Então, tudo no universo avança, está avançando a olhos vistos, ou seja, de forma muito clara para nós. A gente não precisa fazer uma regressão de memória para a gente conseguir atingir isso. Da Revolução Industrial para cá, a gente pode ver a quantidade de máquinas. Ontem mesmo estava conversando com o meu filho, a gente estava falando, ainda falei para ele, meu filho, logo, logo, nós já estamos, ou nós já estaremos nos transportando em automóveis que não vão precisar tocar o chão. E aí eu ainda mostrei para ele uns vídeos que vocês acham aí na internet, no YouTube, em algumas indústrias que já estão trabalhando em automóveis assim. E lembram quando a gente leu ali no Cartas de uma Morte, que eu fui trazendo para vocês características dos espíritos mais avançados, e que a gente vai ver aqui? Os corpos deles vão evoluindo e eles começam a desenvolver algo tipo parecendo asas, exatamente por quê? Porque eles não têm necessidade de ficar tocando o chão e de andar como nós andamos.
para dar dor nos pés, nas pernas, para criar varizes. Não, eles praticamente deslizam sobre o solo. Mas isso é o quê? Fruto da evolução, e de uma evolução natural. Mundos inferiores e mundos superiores. Olha os mundos inferiores e principalmente vamos olhar para trás. O que nós já fizemos e o que nós aprendemos. O que a gente tinha que fazer para sobreviver lá atrás? Nós tínhamos que caçar. Hoje, nós temos uma forma tão simples e tão tranquila de nos alimentarmos. Produtos industrializados e tal, não vou entrar no mérito dessa questão da naturalidade das coisas, não. Mas é só para vocês verem e identificarem os avanços. Para a gente não ficar com esta ideia derrotista e achar que o homem é maior do que Deus e ele consegue colocar ou impor no mundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Acabou. Todos temos essa certeza de que tudo é controlado por uma força maior. Talvez nós tenhamos dúvida de como vai ser esse processo de seleção natural daqui para frente. Mas ela vai existir? Vai. Vai acontecer? Vai. Como numa escola, como num hospital. Gente, o doente, se ele não consegue se recuperar rápido e se ele piora o seu estado, ele vai ser levado para a UTI. O preso que não consegue se segregar, que não consegue se agregar e se reunir com os outros, ele é tirado daquela cela, ele vai para uma solitária. Ó, você não consegue viver, você vai viver sozinho. O aluno que não consegue acompanhar a turma ali na escola, ele vai ser reprovado e vai pegar uma outra turma. Então a própria natureza vai mostrando para nós a naturalidade de todas essas coisas e a presença da lei do progresso. Nesse capítulo mesmo nós vamos ver um pouco mais adiante a progressão dos mundos. Logo depois de identificarmos aqui esses mundos inferiores, superiores, os mundos de regeneração que Kardec traz, ele vai falar da progressão dos mundos. E nós já estamos aqui praticamente adiantando neste trechinho. Porque mundos inferiores e mundos superiores nada mais são do que esse processo de progressão. Mas é que a gente está fazendo uma leitura bem minuciosa de tudo isso que Kardec nos traz. Então, nós vamos começar justamente a partir deste ponto, apesar de que nós já estamos chegando ao final das nossas reflexões de hoje, nós vamos começar a simplesmente ler o que Kardec coloca. Eu repito, eu elenquei, coloquei em itens. Aí dá mais ou menos uns 14, 15 itens que Kardec coloca como características dos seres que habitam os mundos superiores. Para nós elevarmos a nossa capacidade de enxergar. E sobretudo, gente, o objetivo é identificarmos Deus. A evolução não tem. Pelo menos para mim, eu não vejo um outro motivo por hora da evolução. A evolução é justamente essa identificação com o Criador. Como Jesus, eu e o Pai somos um. Você não consegue enxergar o Pai ainda, mas olha para mim que você vai conseguir ver o Pai. A evolução, para mim, ela está justamente relacionada ou vinculada a isso. É este processo de identificação com o Criador que é a perfeição absoluta. Não é outra coisa. E se o Criador é a perfeição absoluta, também nestes mundos que nós consideramos inferiores, são criações divinas. E por que não enxergar a beleza nelas? Assim como se nós não estivermos preparados para enxergar as belezas dos mundos inferiores, aí quando a gente passar para os mundos superiores também não. Lógico, não me interpretem mal, eu só vou citar aqui um trechinho que a mãe do Chico, Maria João de Deus, coloca no livro Cartas de uma Morta. Quando ela identifica os seres desses planetas, Marte, Saturno, que ela vai ver, ela chega a dizer que para ela parecem monstros. Porque era totalmente diferente, ou tinha uma estrutura diferente. Mas era a forma dela enxergar. Então, a gente precisa exatamente identificar isso. Como nós estamos enxergando essas coisas? Porque aí nós estamos enxergando também criações divinas.
tá? Para a gente fechar, o Alex coloca aqui a questão da evolução até o espírito se tornar um foco ou uma chama. Não vamos confundir, porque esse foco ou essa chama, Alex, é uma das questões do Livro dos Espíritos que o próprio Kardec faz para a espiritualidade na tentativa de identificar o espírito. Ele fala assim, o que é o espírito? Aí ele pode dizer, pode ser uma chama, uma chispa. É tentar dar forma àquilo que de uma certa forma não possui forma. Então a espiritualidade fala, não, você pode enxergar o espírito como uma chama, mas não é isso. A evolução do espírito é exatamente até você chegar àquele ponto de você conseguir ver e enxergar e identificar tudo. A forma do espírito nós não temos como determinar. Por quê? Porque a própria espiritualidade diz, falta palavras para nós conseguirmos identificar esta essência. Tá? Nós vamos evoluir a ponto de nós não mais precisarmos ter forma. Agora, como é o espírito? Infelizmente, é um pouquinho difícil de nós concebermos. Mas o espírito, quando precisa estar em contato com a matéria, aí ele se utiliza de uma matéria. Como Cristo. Cristo não tinha necessidade de um corpo, ele não precisava mais de um corpo material. Por quê? Porque ele conseguia se manifestar em espírito. Mas para ter contato conosco, ele precisou se revestir de matéria. E como espírito evoluído, ele consegue trabalhar e se revestir de matéria com muita facilidade. E é lógico que ele atraía os fluidos mais quintessenciados, mais sutis, para não interferir muito na sua própria estrutura. É algo um pouco mais delicado, mas a evolução está relacionada principalmente com o conhecimento e a capacidade que você tem, como diz lá na Gênese, de dominar sobre tudo o que existe e não mais ser dominado ou influenciado pela matéria, como a gente vê na escala espírita. Bom, nosso tempo terminou. Espero que tenha ajudado nessa leitura dessa parte. E no nosso próximo encontro, na próxima segunda, eu vou iniciar exatamente daqui, dessas características que Kardec vai elencando dos seres e dos mundos mais avançados. Vocês vão ver que interessante. É a questão da infância, que ela é muito mais curta. É a questão dos próprios corpos que deslizam e por aí afora. O contato com a espiritualidade é coisa simples, mas é bom a gente elencar uma por uma e principalmente para a gente aprender a ter essa força e a esperança de que, com certeza, muitas coisas boas e melhores virão, mas que nós possamos elevar a nossa capacidade de visão e enxergar isso lá na frente, já começando a enxergar as belezas aqui nas próprias leis, em especial na lei de progresso, na lei de evolução. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.